Fala aí, galera do Bate-Papo Tricolor, tudo bem com vocês? O meu nome é Valmon, sejam muito bem-vindos ao canal. E do outro lado, o meu amigo Thiago, mais conhecido como Giló. E aí, Giló, como é que você tá, cara? Tudo bem com você aí? Fala, Valmon. Tudo bem? É, Fala, amigos beleza. do Bate-Papo Tricolor. Sejam bem-vindos, viu? Não se esquecem de se inscrever no canal e dar o joinha, hein? É isso aí, é isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as novidades do nosso tricolor até o momento, já que o campeonato tá parado e a gente não tá já sofrendo de abstinência de futebol, cara. Tipo, É dá verdade. maior falta assim, você fala, caramba, chegou o final de semana, vamos assistir um jogo. Aí, puta, não tem jogo, cara. Quarta-feira também. Quarta-feira eu sinto É, falta. puta, quarta-feira à noite e tal. E assim, aí não tem muita graça ficar só assistindo o Internacional, né? Mas enfim, então o campeonato tá parado, a gente tá esperando ver aí quando é que vai voltar. Enquanto isso não acontece, a gente vai vendo as notícias do Tricolor, né? E tem uma notícia aí que saiu agora recentemente, que é o Tietê, né? Vai ser emprestado pro Hum. Atlético. Praticamente tá fechado, né, Giló? Tipo, pelo que eu vi aí das reportagens, o Tietê tá praticamente fechado, falta só assinar, né? O diretor do São Paulo, Belmonte, né? Ele até comentou lá que falta pouco pra poder emprestar o cara. Mas ó, já vou te falar, viu? Cara, eu entendi a sinuca de bico, tá? Eu fiquei lendo até algumas matérias a respeito e eu vi muito torcedor do São Paulo, uns criticando, alguns elogiando, e enfim, cara. Mas eu entendo a sinuca de bico que o São Paulo entrou. O erro, pra mim, foi ter contratado esse cara, tá? Porque, É. assim, eu particularmente não gosto do futebol do Tietê. Eu acho que ele é muito morno, cara, muito. Falta vibração no jogo dele, sabe? Ele não entra naquele clima. Eu acho que isso é que queimou ele com o Crespo. Tá? Posso estar até enganado, mas a minha visão de fora é muito isso, porque o Crespo gosta dessa intensidade, né? Ele gosta daquele jogador que parte e vibra no jogo e O que dá vive aquela carrinho. Ele gosta de jogador sensação. que dá carrinho. Isso aí, o cara aguerrido, tal, que se entrega no jogo. Meu, Tietê e Vitor Bueno eu acho bem difícil ele conseguir tirar isso, mas o Tietê, o Cuca gosta do cara. Qual outro time que você viu que tá procurando o Tietê? Pelo menos na imprensa não saiu nada, né? Então a gente não sabe. E se você for analisar, o São Paulo tá numa pindaíba desgraçada pelo que a gente lê, né? Falando sobre as questões financeiras. Pelo menos é o que a diretoria passa pra gente que é torcedor, né? Então, cara, imagina o seguinte, você tem um jogador lá, o Tietê, que ganha lá seus 400 pau, não sei, 350, 400, que eu vi nos noticiários aí. Aí você pega um cara desse que provavelmente vai ser banco com o Crespo, porque o Crespo não gosta muito do estilo dele. Tanto é que ele nem fez questão, pelo menos a gente não ouviu, né? Nenhum repórter que acompanha o São Paulo no dia a dia falar que o Crespo fez questão para esse jogador ficar no elenco. Aí você vai lá e segura um cara desse, por exemplo, no elenco. Ah, mas ele pode ser útil em um jogo ou outro. Beleza, eu concordo. Às vezes ele é útil em um jogo ou outro. Mas ele tem uma utilidade bem baixa, na minha opinião, né? Por quê? Porque o cara que joga 10, 15 jogos para fazer um gol, por exemplo. Tudo bem, ele estava jogando de primeiro volante, talvez o Crespo usasse ele em outra posição, não sei. Mas o que eu tenho de visão assim é que o São Paulo, esse cara não ia ser titular, ia ficar no banco. Então assim, para ficar no banco, cara, o Atlético assumiu tudo dos pagamentos dele. Só não assumiu a dívida que o São Paulo fez com o Dínamo, né? Não. Que é uma puta de uma burrada, vamos falar a verdade, né? Fazer uma dívida daquela pro jogador, sendo que você não tem nem grana para contratar. Mas enfim, essa é outra história. Aí, com relação ao Tietê, cara, eu acho que o São Paulo tentou viabilizar uma redução de custo, mas pô, você pode falar pra mim, pô, mas todo mundo dificulta pro São Paulo, só o São Paulo é uma mãe, cara, vai lá e fica cedendo jogador de graça. Eu acho que o São Paulo pensou nisso também, mas ele não ia conseguir muito. Vai ganhar o quê em cima do Tietê? Não Jogador tem. reserva. Eu não consigo ver muita saída pro São Paulo. São Paulo ficou no bico de sinuca, cara. Ou você se livra do jogador, né? E dá um jeito de aliviar um pouco a sua folha de pagamento. Ou você fica com um cara que não vai ser titular, provavelmente, né? Pelo esquema do Crespo e tal, pelo jeito que ele gosta de jogar, e vai ficar no banco pagando salário alto pro cara. Então eu acho que o São Paulo pensou assim, cara, se é pra fazer isso, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse jogador e
e vamos, já que o Atlético quer, é o Atlético, assume aí os pagamentos do cara, a gente economiza. Hein? Eu vi uns cálculos médios aí e tal, dá em torno de 6 milhões de reais por ano. Pro São Paulo que tá afogado em dívida, eu acho que é uma boa grana. Agora, cara, retorno técnico, o Tietê deu muito pouco pro São Paulo. Lógico, o São Paulo vacilou tremendamente, porque ele tá emprestando um cara que ele ainda tem uma dívida ferrada lá com o Dínamo e tem que pagar a dívida pros caras porque os caras já acionaram a FIFA. Então o São Paulo pode sofrer sanções aí da FIFA se não regularizar o negócio. E aí é onde tá o lance, né? Muito torcedor ficou olhando e falando assim, porra, mano, você vai ficar pagando o passe do cara e emprestando de graça pro outro cara, mas você vai fazer o quê? O salário do cara é alto também. Se você não se livrar dele, você vai ter que ainda ficar com o salário dele. Eu acho que foi mais ou menos isso que o Ó, São Paulo pensou, né? Não sei qual que é a sua opinião aí. o Raí errou, né, mano? De ter Errou, trazido o cara. Tietê. Errou. Porque o Tietê, voltando à história, um pouco do que eu conheço dele, né? O primeiro ano no Palmeiras, lá, que eles foram campeão, o Tietê arrebentou. O Tietê jogou muita bola. Jogou No bem. segundo, no segundo ano, já caiu de produção. Ele não já repetiu o mesmo futebol. Foi embora. Quando ele voltou, ele já não voltou jogando nada. Ele nunca foi um jogador excepcional no São Paulo. Pelo preço que ele custou e pelo peso que ele veio, ele nunca Mas foi o jogou o que Cuca que deveria ter pediu, né? jogado. Lembrando O que Cuca foi o pediu. Cuca que pediu quando ele tava no São Paulo, né? Ele O que Cuca pediu que o pediu. Tietê. Aí beleza. Aí agora, cara, eu não acho ruim emprestar ele do jeito que foi feito, porque eu acho que o São Paulo tá pensando no dinheiro. Quem engorda o gado é o olho do dono. O São Paulo tá pensando no dinheiro, porque o Atlético Mineiro montou um puta de um time lá. É isso aí. Vai colocar o Tietchan lá. Se as coisas e vai melhorar, se Deus quiser, vai voltar o futebol, as coisas vão começar a caminhar normalmente, o futebol voltando, o mercado provavelmente vai aquecer. E o Tietchan é um jogador de ir para Europa. O São Paulo vai querer recuperar o dinheiro. Mas ele Se tem ele vinte e ficar na... oito anos, né? Então, assim. Tem que ir agora. Então tem que ser agora. Ou ele recupera agora, ou eu acho muito improvável o São Paulo. Eu já acho muito improvável o São Paulo recuperar essa grana do Tietchan, viu, Eu cara? acho que recupera por causa da China. Os chineses lá vêm pra cima. Eu não Acho que sei. quando as Se coisas aparecer um melhorar, chinês que nem o Raí e o Leco. Não, pode ser. Mas eu acho que recupera. Eu acho que o São Paulo tá usando como vitrine. O São Paulo tá usando como. Vai pôr o cara lá, que ele jogue muita bola, só não jogue contra o São Paulo, porque ele não vai poder jogar contra o São Paulo. Ah, sei Mas lá, que né? ele jogue lá e o São Paulo vende. Daqui 6 meses o São Paulo vai vender. Ou então até o próprio Atlético vai passar a querer exercer o direito de compra, porque, se eu não me engano, aí no contrato que eles estavam firmando, o Atlético poderia exercer o direito de compra. Eu acho que só não fechou ainda porque o São Paulo, dos jogadores que o Atlético ofereceu, o São Paulo não queria nenhum. O que o São Paulo pediu lá, o Atlético falou que não emprestava. Então esse era um dos empecilhos que estava acontecendo para fechar o contrato. Mas eu acho que foi uma boa, porque 6 milhões na folha, mano. 6 milhões você contrata um cara. 6 milhões você paga o salário mas aí de cara, 20 vamos lá, jogador. ó. Eu entendo o torcedor também que é contra. Por exemplo, o Benítez. São Paulo tem que pagar, acho que US$ 300 mil pelo cara para poder pegar o empréstimo dele e ainda teve que fazer acordo com o Vasco para poder o jogador vir jogar no São Paulo. Então assim, o São Paulo na hora de emprestar o Tietê pro Atlético Mineiro, que é um rival que vai estar na Libertadores e tal. Aí vai lá e empresta de graça. Eu entendo o torcedor que reclama dessa parte aí, entendeu? Parece meio burro mesmo o negócio, entendeu? Parece, mas a gente não não tem- sabe o que acontece com esse cara lá dentro. De repente o Crespo falou, cara, eu não vou usar esse cara. E aí? Mas não tem, Romão. Não tem o que fazer. Não adianta. Ele, Os tipo, caras precisam não deu diminuir o custo do carro. O cara custa caro, Exatamente. né, Não meu? tem. Pra E manter. contratou, com o São Paulo, a gente não falou, mas o São Paulo contratou um monte de jogador. São Paulo, um monte não. São Paulo contratou alguns jogadores e tem uma molecada da base que o São Paulo também aposta no meio de campo. E o que você falou, o Tietchan, a gente não vai poder jogar com volante lento. Ele não vai querer jogar, já tem o Luan, ele não vai querer mais um volante lento. E Ele tem vai o ter que ter um Lisieiro cara voltando, né? Exatamente, o Lisieiro, exatamente. Então não vai ter espaço pro cara. O Então canela de melhor. vidro. Tem o dono do time no meio de campo, o Daniel Alves ainda tá Ixi, lá, então, Maria. é complicado. Ô, já que você falar. deu a deixa, eu já queria falar sobre esse tema também, mano. Que você viu o diretor falando como é que vão querer pagar lá, né?
O São Uhum. Paulo tem algumas metas, é bom explicar isso, porque eu vi que algumas pessoas não entenderam muito bem o que o diretor tinha comentado, e na minha visão ele explicou da seguinte maneira: São Paulo tem metas, obviamente, que ele trabalha como uma empresa e tal, então ele tem metas esportivas para alcançar, e quando você alcança essas metas, você ganha X valor. Beleza? Então você calcula a sua meta baseado nesses quesitos. Então, o São Paulo falou, vou dar um exemplo aqui, o São Paulo tem como meta chegar nas oitavas de final da Libertadores. Beleza? Se o São Paulo passar das oitavas de final, cara, ele tá superando a meta que ele teve. Então, assim, financeiramente falando, o São Paulo espera receber a grana de quem chega nas oitavas. Só que se o São Paulo passar para as quartas de final, ótimo, vai ganhar mais dinheiro. Então, o que ele quis dizer lá na hora que ele tava falando do Daniel Alves, né? O Daniel Alves é o seguinte: os caras querem pagar, bancar o salário dele tudo certinho, tal, esse ano e tal, que inclusive com a questão do financeiro dando de acordo, e as dívidas que ficaram passadas, São Paulo quer diluir isso em mais parcelas, vamos dizer assim, mais para frente. A gente não sabe qual que é o valor dessas parcelas, beleza? Mas o São Paulo quer diluir isso mais para frente. E para isso, ele vai contar com a grana que ele tá Tá nos mencionando, por exemplo, campeonatos. dentro das metas, entendeu? Das metas que o clube tem de alcançar de dinheiro. Lógico que se o São Paulo consegue avançar acima das metas e tal, recebe mais grana, de repente eles podem ir lá e fazer um tipo de acordo com o Daniel, adiantar algumas parcelas, alguma coisa nesse sentido. Isso foi o que eu entendi, tá? Do que o diretor tava explicando. Então, teve alguns torcedores que eu vi que falaram assim: o São Paulo então não tem plano nenhum, o plano é o acaso. Não é bem um acaso, né? O acaso é superar as metas, mas o São Paulo trabalha com aquelas metas que ele tem ali. Então, se ele chegar naquela meta, por exemplo, que nem eu dei o exemplo da Libertadores, ele chegar ali, ele vai ganhar X valor. Então, ele consegue trabalhar em cima disso. Senão, ele, superando isso, ele consegue trabalhar de outra É, maneira. Cara, é, o foda de tudo isso daí é você ter que contar com o Daniel Alves ganhando 1,5 milhão, cara. Assim, eu tô rindo aqui, cara, porque é o seguinte. não dá, cara. Eu, Daniel eu Alves, acho pra o mim, eu cara. acho ele um bom jogador. Ele é um bom jogador, cara. Ele é Ele é bom bom, jogador, ele é um bom entendeu? jogador. Mas só que é o Mas eu. seguinte, cara, pra 1,5 milhão, mano. Não, ele não tá na posição dele, cara. Ele não tá. Ele Tem pode. isso também. Romão, pode até justificar ele ganhar 1,5 milhão. Poderia se justificar ele ganhar 1,5 milhão. Mas acontece que ele não tá justificando ele ganhar 1,5 milhão. Ele não Não, tá cara. jogando. Se ele jogasse numa posição que ele rendesse mais, tudo bem. Mas não acontece isso. Então, a todo mundo, se você perguntar para qualquer torcedor São Paulino, eu acredito que 100% dos torcedores gostam do cara. Eu acredito que ninguém vai achar ele um mau jogador. Mas todo mundo acha que ele está jogando numa posição errada. Vamos ver, Sim, porque vamos ele ver. nunca foi protagonista, cara. É isso que uma vez a gente Não, tava batendo um nunca. papo, Nunca foi, né? nunca E ele foi. nunca foi esse protagonista, né? Até eu citei, pelo fato de que eu acompanhei muitos anos 90 aí, o futebol e tal. Eu lembro muito bem que tinha um Palmeiras da Parmalat lá, que tinha o Cláudio na lateral direita. Eu acho que até comentei isso com você, Uhum. que era o jogador assim mais simples do time, vamos dizer assim, né? O time tinha Antônio Carlos, tinha Roberto Carlos, tinha um monte de cara bom de bola lá e jogava lá. Então vamos citar o Daniel Alves, ele é o Cláudio da modernidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele jogou com o Messi, cara. Ele jogava com o Messi. Aí depois É. ele foi pro Não, Paris Saint-Germain, um monte de craque também. E onde ah, ele jogou acompanhado de um monte de craque. Ele chega no São Paulo, que é um clube que não tem esses caras, entendeu? Já tá. A gente tá numa seca aí de 10 anos praticamente. E aí o cara chega pra ser o protagonista, pra ele ser o tal, mas ele nunca foi o tal, cara. Ele sempre não. participou de grandes elencos, de grandes jogadores que jogavam junto com ele. É essa a visão que eu tenho. O problema do Daniel Alves, que o São Paulo contratou, o cara é multicampeão, mas por que ele é multicampeão? Porque ele jogou com um monte de fera. E ele não era o protagonista dessas feras. Ele é um bom jogador para estar ali dentro do contexto do time. Mas para mim ele não era o protagonista. Quem é o protagonista do Barcelona? Mas, cara, o cara faz tudo. Aí você vai pro Paris Saint-Germain, pô, era o Neymar, era o Mbappé, enfim. Esse é o ponto. O São Paulo contratou o Daniel Alves para ser protagonista. E eu não enxergo o Ele Daniel não Alves é. como protagonista, cara. Você pode E ver pelos nem, jogos dele. e Dificilmente nem ele tem faz ainda. um jogo que ele carregou o time. Não que ele jogue Não. mal, mas é que seja aquele cara decisivo, entendeu? Que foi lá e decidiu com um passe, com um gol, alguma coisa assim. Ele, você não vai ver isso dele. O
Não, isso não vai acontecer. O E passe pode mesmo até com acontecer, todo. né? O passe. Mas com gol é bem difícil. Você pode ver pelo número de jogos que ele tem e Não, a quantidade de gols aí ele é que ele um tem no São joga, Paulo ele jogando é no um, meio, né? é, é. Ele é um jogador que ele pode sim desequilibrar uma partida por conta da visão de bola que o cara tem, porque Isso. o cara é experiente, ele pode sim desequilibrar uma partida, ele pode sim definir uma partida por conta dessa experiência toda dele. Mas é o conjunto. Ele não vai pegar a bola, sair de banda, fazer um gol, ele não vai É isso acabar um aí. pênalti, é um conjunto. Ele vai meter uma bola para um atacante, aquela bola perfeita, ele vai fazer aquela virada de jogo que vai ligar um contra-ataque, isso daí o cara é mestre. Mas ainda não. Mas ele Eu não é o cara não. para 1,5 milhão. Não, Eu acho esse que é é o a minha problema. opinião, Esse é entendeu? o problema. Esse é o problema. É isso aí. É que nem o Júnior. Eu não queria falar do Júnior de voltar atrás, mas quando o Júnior veio jogar no São Paulo, quem falava do Júnior? Todo mundo sabia que o cara disputou a Copa, era um grande lateral, Isso. um monstro. Mas, mano, o cara engolia na lateral e jogou muito. O São Paulo, meu, o cara fez muito pelo São O Paulo Júnior jogou bem em todos os clubes onde ele jogou, cara. No Parma, e no não Palmeiras, foi no isso aí. Vitória, no São Paulo. E ele Todo não tinha time. todas essas luzes. Ele não tinha tudo isso em cima dele. E Não, pra mim, ele não. jogou muito mais que o Ah, mas Daniel por que, Alves. que o Mas Daniel Alves tem? Porque ele é o maior vencedor do futebol, cara. Todo time onde ele vai, ele ganha título. Entendeu? Então, assim, ele ganhou título por todo lugar onde ele foi. Então, ele ganhou Mas muito é que ele caneco. também só Ele é um jogou em jogador time ruim? muito Lógico bom. que não, ele não é ruim. Mas o que a gente tá falando é que ele não é protagonista. Existe uma diferença enorme, É entendeu? isso mesmo, é isso mesmo, é É, isso a mesmo. Ele não diferença é é essa. protagonista. Não que ele seja Mas, ruim, né? ó, eu acho que. Eu não sei, né? Vamos ver até onde vai a malandragem dos dirigentes do São Paulo. É. Se E chegar assim, uma eu proposta vejo e uma ele quiser galera. sair, ó, chegou uma proposta pelo Daniel Alves, chegou uma proposta para ele e ele quiser sair, a primeira coisa que o São Paulo vai falar, perdoa a dívida que você pode ir. Eu duvido que não vai Mano, rolar um bagulho mas desse. eu achei muito engraçado, porque eu tava vendo algumas notícias assim, aí eu vejo alguns comentários, né? Tem uma galera que fala assim, porra, esse cara não tá jogando nada pra poder valer tudo isso, manda esse cara embora. Porra, mano, não é assim, velho. Não, Tem não dá que nem o contrato, Tietchan, meu. mano. Você não Tem pode mandar embora o contrato. cara que Não, não é você assim. já perdeu. O cara tem Já contrato perdeu muito assinado, mais. amigo. Não é que nem a gente, funcionário de uma empresa. Ah, não tô gostando mais de você, te mando embora, paga seus direitos aí, acabou. Tem uma puta de uma multa envolvida. Não é assim. Não é assim. Exato, não é fácil. Não é tão simples assim resolver o caso de um jogador que nem o Hernanes. Né? Eu tava vendo lá, o Hernanes, pelo que eu tô acompanhando, ele vai topar, né? Fazer O essa. contrato de produtividade, né? Não, É eu isso acho que que você ele. fala. Não, acho que não vão mudar o contrato dele, mas eu acho que vão estender o pagamento dele, que nem o esquema pro Daniel Ah, Alves. Cara, eu vou te pagar, você ganha 1 milhão, né? Eu vou te pagar, sei lá, 500 mil. Tô dando um exemplo, não sei se é isso que ele vai ganhar. uhum. Mas eu vou te pagar 500 mil e depois eu te pago mais 500 mil lá pra frente. Eu vou diluir o seu salário, vou dividir. Pelo menos o que eu ouvi falar é que o São Paulo tá querendo apresentar uma proposta nesse sentido pro Hernanes, e o Hernanes, pelo que eu acompanhei assim das notícias, ele é um cara que tá até disposto a aceitar, entendeu? É Mas que o vamos lá, Hernandes mas é vamos outra lá, mano. Quem pegada. não ia aceitar, velho? Eu tenho o maior respeito pelo Não é Hernanes, o Hernanes isso. é ídolo. Então, Só que é o é outra seguinte, coisa onde aí. é que ele ganha 500 mil com o futebol que ele joga hoje? Não, também não ganha. Também não joga. Por exemplo. Não, E um ele também milhão, não então, ganha. cara, que é o que ele ganha no São Paulo, porra. Mas é que assim, o Hernandes é diferente. O Hernandes mesmo, ele, coitado, os últimos jogos dele, meu, deu até uma certa dor, porque o cara entrou fora de forma, fora de ritmo, fora de tempo, fora de tudo. Mas o O cara Hernandes se caiu demais, né? esforçou, mano. Ele pega a bola e se esforça. E isso que a gente quer ver. A gente quer ver um jogador Não, isso esforçado. aí eu não Então, tenho dúvida. Mas não vale 1 milhão, não vale. entendeu? Não vale, coitado. Não vale 1 milhão. Aí, Pássaro e Leco. Pô, brincadeira que os caras fizeram, né, meu? Fundaram o clube numa dívida monstro e não Ó, ganharam nada pode, lá. Mas pode também, colocar o cara, os quarto. jogadores que eles contratavam, vou até ficar quieto aqui, Você porque pode pôr o a Lugano aí lista é nessa enorme, história hein, aí, cara. porque você pode pôr o Lugano aí, viu, mano? Porque o Lugano Ah, o deu umas Lugano cabeçadas indicou o também. Carneiro, né? O Lugano indicou o Nossa. Carneiro, né? Mas eu acho que o Carneiro ele tem um problema a mais do que só futebol, tá? Problema Ele tem um problema psicológico do fora de campo. cara. O cara se envolveu com umas coisas aí que prejudicam pra caramba a carreira dele. Mas, cara, eu acho que essas são as notícias principais do São Paulo. São Paulo continua treinando aí. São É, apenas alguns comentários, né? Alguns comentários que, como um torcedor, a gente discute, a gente resolveu compartilhar com os nossos amigos aí.
apenas alguns comentários, nós só comentamos de duas situações, porque se a gente for falar de São Paulo aqui, o vídeo vai ter 3 horas. Se for comentar tudo que a gente quer falar, o vídeo vai se estender demais. Então a gente vai comentar esses 2 assuntos aí. Não, eu tô hoje. esperançoso. O Crespo tá treinando junto com o Sub-20, né? O Sub-17. Não é? O Alex foi apresentado hoje, né? Não, Então, assim. São assuntos pro próximo vídeo. E aí, tipo, a gente depois grava mais um vídeo aí, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. E a gente pode falar sobre o que é a expectativa do Alex e tudo mais. Mas eu tô esperançoso aí com o Crespo, porque eu acredito que ele vai dar um pouco mais de sangue nesse time, cara, que eu acho que é o que falta muito pro São Paulo. É o que precisa. Faltou muito isso no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o São Paulo perdeu o caneco, não foi o Flamengo que ganhou, o São Paulo que perdeu. Porque tudo aquilo de vantagem que tinha, faltando poucas rodadas, perder tudo que tinha é meio complicado. Mas vamos que vamos. A gente volta no próximo vídeo para poder falar mais das notícias do São Paulo. Aparecendo mais coisas, a gente vai comentar daquilo que a gente acredita que tá tendo uma grande repercussão aí na nossa torcida. E aí fica o meu tchau aí para vocês. Não esqueçam de... Como é que é? Se inscrever no canal todos esses e negócios ativar aí, o like. Isso aí. que aí vocês ajudam a gente a crescer e divulgar o canal, beleza? Então, Giló, obrigado aí pela sua participação. A gente Valeu, vai Romão. encerrando por aqui e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu!